A minha saudação a todos os nossos queridos ouvintes, telespectadores, irmãos, irmãs, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo e nos dirija para mais uma vez examinarmos a sua santa e bendita palavra para que tenhamos perfeita compreensão da sua vontade. Vamos examinar hoje a respeito da grande tribulação, um assunto recorrente e muita gente sempre está interessada nisso e nós precisamos conhecer mesmo o que está reservado para o fim, porque toda a palavra de Deus vai se cumprir, está se cumprindo. Nós estamos vendo sinais e prodígios e maravilhas, coisas acontecendo como nunca antes aconteceram. Ainda que a ciência queira dizer que já durante toda a existência da Terra essas coisas vêm acontecendo, mas não são só fenômenos naturais, são coisas também que fogem da compreensão humana, da explicação humana. Porque o ser humano ele tenta explicar tudo o que acontece. Muitas pessoas não acreditam em Deus, não querem acreditar em Deus. Então elas precisam ter uma explicação natural, uma explicação humana para justificar, para explicar tudo que está acontecendo. Mas graças a Deus, ainda que tentam, não conseguem, porque é por Deus tudo isso, e a explicação é Deus e é cumprimento da palavra de Deus. Nós estamos sendo chamados para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, vamos ouvir e decidir a nossa vida, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então nós precisamos entender que quem manda na nossa vida somos nós e temos que compreender a palavra de Deus e obedecer se quisermos participar da vida eterna. Vamos ver no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, do versículo 14 em diante, que fala a respeito da grande tribulação. Esse título aqui, na verdade, nas Escrituras não existe. Essa divisão de capítulos, versículos, isso não existe. Existia somente uma carta que o apóstolo tinha escrito, mas se perdeu e através dos manuscritos antigos e de cópias chegamos a isso que temos hoje nas Escrituras. E foi dividido em capítulos e versículos para a nossa melhor compreensão, para melhor estudo. Esses títulos aqui, subtítulos, também não existiam. Então nós vemos aqui a grande tribulação, que é uma parte do sermão profético referente ao final das coisas terrenas, né, como nós conhecemos. Mas nós vamos nos focar hoje nesta grande tribulação. E aqui diz assim: ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito estar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui já começa nós precisamos ter uma direção de Deus, como tudo na palavra, né? Nós precisamos entender o que é essa abominação do assolamento que foi predito. Essa predição está feita no livro de Daniel, que fala que é a abominação da desolação. No livro de Mateus fala que foi predito pelo profeta Daniel, estar no lugar onde não deve estar. Então nós entendemos que, Daniel capítulo 9, nós entendemos que aqui é o anticristo, a imagem que vai ser feita, como nós vemos em Apocalipse, em Tessalonicenses, Coríntios, em vários textos, alguns não especificamente falando disso, mas principalmente em Apocalipse, nós vemos que farão uma imagem da besta e vão dar fôlego à imagem, a imagem vai falar. E vai fazer com que sejam mortos aqueles que não receberem o seu sinal, o sinal da besta. Ou o número do seu nome, ou o seu nome, é a marca da besta que vai ser colocada. Então aqui está falando dessa época. Tem gente que fala assim, não, a grande tribulação já passou, ou a grande tribulação vai ser assim, ou vai ser de uma forma que a igreja vai ter uma oportunidade posterior para ser salvo. Aqueles que não aceitaram Jesus vão aceitar depois, ou durante a grande tribulação. Não é assim não, veja bem. Aqui está dizendo assim, quando vocês virem a abominação da desolação, que é a imagem da besta que vai ter fôlego e vai mandar numerar todo mundo, estiver onde não deve estar. A imagem da besta, ela vai estar onde não deve estar,
que é no lugar sagrado. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o primeiro lugar que ela não deve estar é no nosso coração. Nós somos o templo do Espírito Santo, não o templo do diabo. Nós somos o templo de Deus. Deus habita em nós. E nós temos que ter obras pelo Espírito que está em nós. Qual é o Espírito? Provai se os Espíritos são de Deus, diz a palavra. O que significa isso, provar se os Espíritos são de Deus? Provar, ver se a pessoa que está conversando com a gente está sendo usada por Deus ou pelo diabo. Não tem outra coisa que a pessoa possa fazer. Se é a carnalidade, aqui falando sobre salvação. Veja bem, nós falamos de coisas materiais, carnais, mesmo tendo o Espírito de Deus, mas tratamos de assuntos necessários deste mundo. Não nos preocupamos demais com essas coisas, não. Sabemos que a cada dia basta o seu mal, o Senhor proverá todas as coisas. Nós temos que viver dessa forma, mas tratamos também de coisas materiais. Mas relativamente à nossa salvação, à salvação da humanidade, nós temos que ver se a pessoa está falando por Deus, pela carne. A carne é o diabo. Então, se a pessoa está querendo buscar salvação através da carne, isso não vem de Deus. A salvação só Jesus. A porta é Jesus. A porta é por onde você entra para o caminho estreito. Se a pessoa não entrar por Jesus, não está no caminho estreito. Está no caminho largo. O caminho largo a pessoa pode fazer o que quiser da vida que não vai estar tudo certo. Sempre está tudo certo. Está tudo muito bom, todo mundo vai para o céu, todo mundo vai ter perdão. É um caminho largo. A pessoa anda, vai para o lado que quiser. Pode andar do lado, andar para trás, ir para frente, está tudo bem. Agora, o caminho estreito, não. A palavra diz assim, aquele que bota a mão no arado e olha para trás, não é digno, porque se olhou para trás, vai sair do rumo. O caminho é estreito, precisa estar olhando sempre no caminho. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, eu acho que mais ou menos isso o Salmo nos diz. Por quê? Porque a iluminação, nós estamos nas trevas espirituais, o mundo passa por trevas espirituais. E quem tem Jesus tem a iluminação, está mostrando o caminho. É a lâmpada, é a luz que nos guia. Senão nós não vamos ficar nesse caminho. Por isso é muito importante nós sabermos o Espírito que está falando com nós, a pessoa que está falando com nós, está sendo usada, é templo do quê? É templo de Deus ou templo do diabo? Está falando por Deus, pelo Espírito Santo, ou está falando pela sua compreensão carnal, terrena, humana, material, pecaminosa, sendo usado pelo maligno para tirar você do caminho da salvação? Nós precisamos provar se os Espíritos são de Deus. Por isso que é muito importante nós sabermos onde essa imagem do anticristo vai ser colocada. Nós não vamos ver isso não, mas vamos continuar nosso estudo aqui, nosso exame da palavra. Quando essa imagem estiver onde não deve estar, que é no templo de Deus. Para o judeu, Jesus ainda não veio. Mas não existe dois evangelhos, existe um só. Se o judeu quiser ser salvo hoje, ele tem que aceitar Jesus, ele tem que reconhecer, assim como lá no Egito, os irmãos de José reconheceram, ele houve um grande choro, uma grande reconciliação. Isso vai acontecer também com o judeu. Tem ainda, o Senhor reservou para ele 144 mil, diz a palavra, que não se prostraram, não se uniram com mulher nenhuma, não é união carnal, não se uniram com igreja nenhuma, com denominação nenhuma, são servos do Deus Altíssimo. Não dizem eu sou da igreja tal, ou eu sou da igreja tal. São pessoas, judeus, que aceitaram Jesus. Eu sou de Jesus. E é assim que nós temos que ser, porque essa palavra está sendo pregada para nós, para depois ser pregada para eles de novo. Porque foi para eles, eles recusaram, veio para nós aceitamos, e agora vai voltar para eles. Se a queda deles foi a reconciliação do mundo, a salvação do mundo, a reconciliação do mundo com Deus, o que não será a reconciliação deles com Deus? Se a queda foi a salvação do mundo, a reconciliação é a vida eterna. E isso está próximo de acontecer. Mas o diabo vai querer impedir essa reconciliação do judeu com Deus. O que ele vai fazer? Vão construir o outro templo lá em Jerusalém. Está tudo encaminhado, já tem sacerdotes sendo preparados para fazer os sacrifícios, tem todos os vasos, as bacias e tudo que deve ser colocado no templo. E vai ser construído esse templo e vão entronizar nesse templo a imagem do demônio. Como que um judeu vai fazer isso? Porque são cegos. Os que vão fazer são cegos. Mas aqueles que estiverem vendo, como nós e também os escolhidos do Senhor lá de Israel,
os judeus, hebreus, que o Senhor preparou para eles, eles vão ver. Quando vocês verem aquilo lá, estar no lugar onde não deve estar, então o que vai acontecer? Os que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar o seu vestido. Mas ai das grávidas, das que a criarem naqueles dias. Aqui nós vemos a urgência de nós fugirmos, sairmos da cidade, sairmos das aglomerações humanas, porque vai haver uma grande perseguição. Lá em Apocalipse nós lemos que ele vai fazer com que pequenos e grandes, ricos e pobres, lhes sejam posto um sinal na mão direita ou na testa. Vai ser obrigatório isso. Então nós temos que entender que quando isso acontecer, fuja, para que você não seja preso e levado cativo e seja colocado à força o sinal na tua mão ou na tua testa. Porque vai ser obrigatório. E se aquele que recebe esse sinal não é de Deus, se desviou de Deus. Então essa vai ser a grande tribulação que a igreja, vai estar num lugar preparada por Deus, sendo alimentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, que são 3 anos e meio, que vai ser o tempo que a besta vai reinar por 7 anos. Mas os primeiros 3 anos e meio, ainda ela vai ter um concerto, um acordo firmado com muitos lá no mundo. E depois desses 3 anos e meio, vai quebrar esse acordo e vai começar uma grande perseguição. E a palavra diz que só aqueles que são de Deus vão suportar, porque o justo viverá da fé, vão se alimentar do pão de Deus, não do maná simplesmente, aquele maná no deserto que o Senhor Jesus diz, seus pais comeram maná no deserto e morreram, eu sou o verdadeiro pão do céu. Nós vamos continuar nos alimentando, a palavra de Deus vai ser tirada. As igrejas que permanecerem vão estar todas, como estão muitas já se desviando, indo após outra carne, diz as Escrituras, olhando para as coisas materiais. Então, ai das grávidas e das que a criarem naqueles dias, aqui não está falando de mulher grávida, não está falando da igreja, congregações de pessoas que têm realmente o Espírito Santo de Deus. Ai desses, porque os que são recém-nascidos, os que são neófitos, novos na fé, ainda estão com a sua fé meia trêmula, ainda não está firmando, são recém-nascidos e não estão podendo se alimentar com comida forte, com alimento forte, vão estar duvidosos, pode não ter condição de ficar tomando leite racional para crescer no conhecimento das Escrituras. Por isso nós temos que correr bastante agora, que temos oportunidade, conhecer o quanto nós pudermos e lermos e pedirmos a direção de Deus o quanto nos for possível. E naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Então não aconteceu isso ainda não. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Esses escolhidos vão estar naquele lugar preparado durante um tempo e tempos e metade do tempo. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo ou ele ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Você está se enganando com as coisas que estão acontecendo hoje, mas vão acontecer coisas terríveis quando tiver essa grande tribulação, essa perseguição. Nós estaremos lá longe, sem a marca da besta, não podemos comprar nem vender, somos proscritos, foragidos, escondidos, a igreja escondida da perseguição do maligno. Mas vão se levantar pessoas com poder tremendo, poderes do diabo, para fazer enganar, se fosse possível, até aqueles escolhidos que estão lá, guardados por Deus. E lá em Apocalipse nós vemos que a besta vai lançar da sua boca água como um rio, vai lançar da sua boca, vai fazer convites, vai falar coisas para tragar a igreja, fazer com que as pessoas se percam e se desviam da palavra de Deus. Mas o Senhor é por nós, a terra abriu a sua boca e engoliu aquela água e nós damos graças a Deus por isso. Então você, meu irmão, minha irmã, não pense que durante a tribulação alguém vai se salvar, não. Aqueles que são salvos podem perder a salvação. Por isso nós temos que perseverar desde já. Não vai querer melhorar durante a luta e a perseguição. Só aqueles que não estiverem verdadeiramente na palavra
é que serão condenados. Quem estiver na palavra e fazendo a vontade de Deus, esse o Senhor guarda. Que Deus abençoe você, o Espírito Santo fale mais alto na tua vida e nos dê sempre da sua graça e da sua salvação. Obrigado, Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém.